Durante participação no podcast Inteligência Limitada, Jair Bolsonaro atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada federal Carla Zambelli, que sacou uma arma e perseguiu um homem em São Paulo, na véspera do segundo turno. Ontem, durante participação no podcast Inteligência Limitada, Jair Bolsonaro atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada federal Carla Zambelli, que sacou uma arma e perseguiu um homem em São Paulo, na véspera do segundo turno. Aspas. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Aquela imagem da forma como foi usada, ela perseguindo o cara, aquilo teve gente falando. Olha, o Bolsonaro defende o armamento. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. Fecho aspas. E por falar em Carla, a Zambelli, o STF formou maioria na madrugada de hoje para condenar a deputada na ação penal que a acusa de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O ministro, ainda bem que constrangimento alheio não é crime, porque senão tinha ido nesse também. O ministro inconstitucional, o ministro Dias Toffoli, antecipou o voto e concordou com o relator Gilmar Mendes, mesmo depois do pedido de vista feito por Cássio Nunes Marques. Com isso, o placar está em 6-0 pela cassação e prisão de Zambelli. Agora eu coloco aqui a todos vocês. A Carla Zambelli merece para o plenário, o Bolsonaro não? Bom, fica aí. O gancho está na mesa, senhores. Olha, esse episódio da Carla Zambelli, eu concordo com o Bolsonaro no seguinte sentido. Ele criou um fato político que teve uma repercussão muito grande, pegou toda a direita de surpresa naquele momento e foi a véspera das eleições. E aí não dá tempo de ninguém entender muito bem o que realmente aconteceu. A esquerda usou esse fato político, né, dentro das mídias e tal, como uma coisa que realmente, da forma como eles entenderam e fizeram isso bem, e pode sim ter interferido, porque não deu tempo de digerir, de explicar, e a eleição tem dessas coisas. Então, quando você tem um fato político que acontece muito próximo das eleições, e não dá tempo de entender muito bem, quem cria uma melhor narrativa a respeito daquilo acaba tendo uma vantagem nas eleições. Como a diferença de votos do primeiro para o segundo colocado, né, do Lula da Silva para o candidato Jair Bolsonaro foi pequena, se nós levarmos em conta proporcionalmente os eleitores do país, pode sim esse fato ter sido decisivo no resultado das urnas. Então concordo, estou de acordo aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu estava passando aqui o chat agora, é que eu perdi, eu queria ver quem era, que eu lembro a frase, mas eu não consegui ver quem que postou, que escreveu o seguinte: o meu herói é careca, escreveu aqui no chat. Seu herói é careca, meu querido, pena que eu não achei seu nome aqui. Seu herói é careca, vou torcer para você conseguir fazer boquete em si mesmo, né? Se o seu herói é careca, você vai prestar uma... tem também os demais coleguinhas, né, para você homenagear aí o herói careca. Bom, continuando aqui. Pavinato, você vê que ela está sendo julgada a questão do porte de arma, enfim, que ela seria CAC e você não poderia, né, portar a arma em si, aí estaria com o porte legal. Mas lembrando que essa cena dela andando com a arma lá, esse é o excesso. O fato do momento que ela sacou a arma não é excessivo, porque ela vinha sendo agredida verbalmente por um homem. Ela, como mulher, mãe de filhos, estava sendo agredida verbalmente, optou por sacar a arma. Agora, depois, a corridinha ali, ela e um outro cara com a arma, aí há um excesso ali. Também. Eu não sei se com isso o Bolsonaro perdeu a eleição ou não, mas... Não, eu também acho que... Não tem, umas coisas que não dá para justificar. A parte desse exagero. Agora, acho que o Jair foi muito duro com a Zambelli, que sempre foi fronte dele ali, sempre disposta a brigar por ele. Naturalmente vai acabar perdendo o mandato, mas assim, acho que não foi esse o fato em si, é difícil apontar. É claro que foi usado na época,
Mas, assim, toda a solidariedade a Zambelli, porque me parece um julgamento bastante excessivo. Não sei se o peso da justiça, como está sendo colocado dela, em cima dela seria e outros parlamentares que têm uma visão diferente. Ô Pavinato, a gente tinha comentado ontem esse caso aqui, né? Com certeza ela não acrescentou nenhum voto para o Bolsonaro e deve ter tirado o voto. Isso certamente. Acho que o raciocínio está correto. Pessoas que não votariam no Lula, de repente anularam o voto. Falaram, bom, no Lula não voto de jeito nenhum. Ia votar no Bolsonaro, mas armamentos, anula. Isso pode ter sido determinante mesmo. Claro que não é só isso que explica a derrota do Bolsonaro. Agora, o curioso é entender o seguinte, qual era a estratégia da Carla Zambelli? Porque ela fez isso de caso pensado. Não é possível. Peraí, ela pensa? Bom, não sei. Você está trazendo um argumento novo. Porque assim, qual foi o ponto? Que aí a questão da narrativa que a doutora Ana Paula falou é muito importante. Porque quando saiu a notícia, o que a grande mídia fez? Bombardeou e colocava fotos da Carla Zambelli com o Jair Bolsonaro, que eram aliados. Então, isso obviamente atrelou a imagem de um ao outro. Então ela foi muito infeliz mesmo. Agora, só uma curiosidade, João. Apesar desse caso ser bem esquisito e talvez o julgamento muito rigoroso, a pena dela é menos da metade da pena da Débora. É verdade. Porque um batom é muito mais perigoso você andar com um batom na rua do que com uma arma de Com fogo. a arma pode se cogitar algo, né? Exatamente. É porque ela não tinha porte do batom. A Zambelli pelo menos tinha o porte da arma. Pode ser isso. O argumento. Pode ser que era porte e posse ilegal de batom. Cara, eu concordo com o presidente Bolsonaro. Não sei se o rigor ou a forma como ele falou chega ao ponto dela ser a grande responsável. Mas a gente poderia elencar um conjunto de pessoas. Por exemplo, o Roberto Jefferson também atrapalhou. Peraí, vamos falar uma coisa aqui também, vai? Vamos pegar o conjunto da obra? Sim. Exato. Lembra do Walter Delgatti? O cara era o hacker que ajudou a tirar o Lula da cadeia. Porque vamos combinar que foi a Vaza Jato que ajudou a aliviar para o Lula. Esta mulher tem a pachorra de, estando Walter Delgatti em medida cautelar, ou seja, não podendo usar computador, que é um hacker, estando ele em medida cautelar pública, portanto, eu não sabia, não tem como. O cara está sendo julgado e tinha essa cautelar. Não pode mexer em computador. Ela vai, contrata, paga com verba do gabinete o Walter Delgatti para ele entrar no TSE e ainda enreda o Bolsonaro nessa história. O Bolsonaro que nunca se reuniu com ele, ela falou que ele foi falar com ele. Porra, pega o conjunto todo. Você explicou aquilo que a frase que eu ia usar. Ela demonstrou, independentemente disso, ela demonstrou uma baixa inteligência política. Ou seja, uma incapacidade de entender todo o processo geral para formular uma estratégia e como isso poderia ser utilizado pelos adversários ou pelos opositores ao Bolsonaro. Aquilo, a narrativa já está pronta, é óbvio, ela pega, sai correndo. Veja, por mais que... Olha, essa é a diferença de como sabe lidar com a realidade a esquerda e a direita. O que a esquerda teria feito? Na hora que o cara foi lá, ameaçou, teria jogado a cabeça na parede, se jogado no chão, teria feito de vítima. A esquerda faria isso, que foi exatamente o que o cara fez. Depois saiu correndo. E o que foi noticiado em alguns jornais? Carla Zambelli saiu correndo armada atrás de um homem negro. A narrativa foi toda ela construída. Exatamente por quê? Porque ela não teve inteligência política. E aí, quando o Bolsonaro fala... Política? Quando ela não teve... Política quando ela atrapalhou... Também, é uma deferência. Exato, mas quando ela atrapalhou a eleição dele, isso é muito concreto. Ela atrapalhou, sim. A gente não pode fazer de conta. Como o Roberto Jefferson também atrapalhou, sim. Aquilo que ele fez... Qual era o grande argumento? De que havia pessoas violentas que eram capazes de tomar em armas caso perdesse as eleições, porque não queriam admitir. E estando demonstrado por você, mas não naquela época, de que a eleição estava fraudada, não era nem por uma questão das urnas, é pelo processo. Juridicamente estava fraudada. Você demonstrou isso aqui para todos nós e vale para o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro reverenciou a tua demonstração. Mas, ora, diante de todo esse quadro que a gente já sabia que havia uma fraude, eles não poderiam cometer esses erros, pensar individualmente. A sensação que eu tenho que o Roberto Jefferson, por exemplo, ele imaginou que ele poderia se tornar um mártir para tentar juntar a direita dentro de um ato estolo daquele.
Carla Zambelli fez a mesma coisa. Por isso, o que o presidente Bolsonaro, quando ele fala que ela foi responsável, foi uma das responsáveis, sim. E isso não pode deixar de lado. E para encerrar, tem alguma coisa, independentemente de nós gostarmos ou não, que é o meu caso, da Carla Zambelli, esse é o momento que a gente tem que, pelo menos, atuar de uma forma estrategicamente ou taticamente como a esquerda atua. Pode não gostar da Carla Zambelli, meu caso. Estou falando, eu acho, eu não morro de simpatias por ela. Mas tem que trabalhar para que ela não perca o mandato dela. Tem que verificar se tudo aquilo que está sendo apresentado ali justifica uma cassação de mandato. Tem que pressionar a Câmara dos Deputados para dizer, olha, vocês são oposição. A cassação é a Câmara que tem que decidir. Exato. Lembra que o senhor trouxe o teu Ideobrando Pascoal. Exato. O cara retalhou o inimigo motosserra. E ali que tem... O Chiquinho Brasil A Câmara ultimamente só homologa. Exato, mas essa é a pressão que nós temos que fazer agora para dizer, Câmara dos Vagabundos. Não é possível que aquilo seja uma Câmara dos Deputados. Vocês vão permitir que faça isso mais uma vez? Retire de vocês aquilo que é atribuição própria, prerrogativa da Câmara? Por qual razão? Porque a Carla Zambelli fez um ato em que os juízes que não gostam dela estão simplesmente dizendo, vamos derrubá-la, mesmo porque quem que vai subir no lugar dela? Essa é a razão pela qual eu, inclusive, não gosto do nosso sistema eleitoral. Porque no caso de um sistema eleitoral, claro, por voto distrital, o que faria? Cai um deputado, nova eleição naquele distrito, para substituir. E a, simples peça, assim. E a peça publicitária do TSE, hein? Você falou de sistema eleitoral. Aquilo é uma Coloca a invenção da roda, a invenção do fogo. Cara, que coisa ridícula. Aí a invenção da urna eletrônica. Aquilo é uma fruta. Olha, eu fico imaginando a roda. Inventaram a roda. Tem roda no Japão, tem roda na China, tem roda na África, tem roda na Europa, tem roda nos Estados Unidos, tem roda no Brasil. O fogo. O fogo se alastrou pelo mundo. Só uma pergunta que eu tenho Os carros, os aviões, a eletricidade. Agora, urna eletrônica. Só tem aqui na Venezuela. Olha só. A pergunta que eu tenho para fazer é: eles colocam isso num processo evolutivo que o ápice da evolução é a urna eletrônica. Só tem uma diferença. O fogo não foi inventado, ele foi descoberto. É o ápice o que o senhor falou que é ápice da ovulação? É o ápice o que foi que eles colocaram. Você falou ovulação? Eles falaram, é o ápice da evolução. Aí eu tô meio surdo. Mas eles são tão tacanhos que eles não conseguem separar descoberta de invenção. Eles colocaram tudo no mesmo prato para tentar dizer que a urna eletrônica é o que há de mais perfeita, e isso foi produzido aqui no Brasil com um grau de maestria que só um país no mundo, que é um país... Será que o Sidônio está fazendo bico? O Sidônio está fazendo bico lá no STF também. O Sidônio está fazendo uns bicos. Né? O Lula está difícil, vai fazer um bico. Sidônio, Sidônio foi fazer um bico. Mas isso aqui é o que também? É o tribunal do risco iminente. Eu vou dar uma ideia para você. Ele pode fazer aquele desenho, sabe, do homem. Olha aí, ó, o homem vai evoluindo. Eventos mais importantes da história: fogo, roda, urna eletrônica. Isso é fake news ou não é? Detalhe, é fake news. É o único depois de Cristo, hein? Porque os outros dois são antes de Cristo. Olha lá, repare. Não foi nem a imprensa de Gutenberg. Eu já nem sei mais. Deixa eu falar aqui. Eventos, então dá pra colocar. Não, que nojo. Deixa só cortado só a parte do desenho, aí você deixa a gente na telinha, viu, alemão? Entendeu, meu queridinho? Porque eles... Sabe a imprensa de Gutenberg? Antes da imprensa, o que é imprensa? É uma forma de você imprimir coisas escritas. Sabe o que acontecia? Não, escuta essa. É a escrita em si, que separa a pré-história da história. Porque o fogo está na pré-história. Aí o que separa a roda também está na pré-história. Agora, o que separa a pré-história da história é a escrita. Esquece escrita. Escrita? Para que escrita? Eu quero analfabeto. Aí vem a imprensa de Gutenberg. Porque vocês sabem que os papas, eles matavam todos aqueles que iam contra os abusos do catolicismo medieval, até a imprensa. Martinho Lutero logrou êxito com a Reforma Protestante, por quê? Porque ele pôde imprimir as suas palavras. E é por isso que a imprensa é tão importante. Aí esqueceram, não, vem fogo, roda, faltou o quê? Faltou tudo. Fogo, roda,
terra, Esquerda. água, capitão, urna eletrônica. E vem a urna eletrônica. Isso é fake news, isso aí. Isso aí é fake Cara, news. isso é burrice, não é fake news. Eu acho que eles colocaram isso dessa maneira por estupidez afrontoso, mesmo. né? Espera aí, não, espera aí, volta aí. Tira a tarja. Há 300 mil antes de Cristo foi o fogo. 300 mil antes de Cristo, tá? Ok, hein? Como é que ele conseguiu datar, né, irmão? Vai saber. A roda foi inventada só em 3.000 antes de Cristo? Eu acho que não. A roda foi inventada. Pesquisa aí, dá um Google aí. Vocês que estão no Switch aí. Eu acho que é bem anterior Roda. a isso, viu? A roda. Não, mas isso aí é escrita 3.500 antes de Cristo. Aí não tem comparação roda e urna. O quanto Aí importante não, eu a fico me urna. perguntando, não tinha roda no Império? Não tinha roda no... Império Egípcio é o bairro mais antigo. Não, Império mas Egípcio, vamos voltar para Mesopotâmia ali. que é o anterior a tudo. Né? É. Tinha, claro que tinha. Será que não tinha roda? Tinha Então, roda. no templo de Göbekli Tepe, é verdade, é o templo mais antigo do mundo que se conhece em arqueologia. O templo de Göbekli Tepe, você já tinha roda para levar as coisas para a construção do templo. E eu estou falando de 15.000 anos antes de Cristo. É isso. É isso que dá. Aí vai alguém, o Alexandre de Moraes fica cheio de si, chama todo mundo de patético e medíocre, que não sabe as coisas, dá uma googlada e faz esta merda. No Google tá colocando 3.000 antes de... Ele deu uma googlada. Tá aí onde? Isso aí na Wikipédia? Não. Pergunta pro chat GPT aí, Luiz Arthur Nogueira. Eu não tenho aqui. Porra, eu vou te falar, viu? Se você pegar. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Velho, já existia. A roda em si, a Wikipédia, ela vai mais atrás, ó. Ela diz que foi por volta de 4.500 antes de Cristo, tá? No Nordeste Cáucaso, tá? Evidências, primeiro que evidências. foi aí 3.000, eles deram uma bugada rápida. Não olharam direito, mas é isso aí, fake news Não com é o fake dinheiro do news, povo. Isso é falta de estudo, Pavinato. Esse é o grande problema. É desinformação. Como você não Não tem é fake news, notado é isso aí, desinformação. Não é desinformação. Claro. Mesmo E que outra, é burrice. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.